Olá pessoal, que fala que sou eu, João Gabriel, e hoje vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos comparar entre dois grandes clubes, pelo menos na minha opinião, os maiores times cariocas, né? Os dois maiores clubes do estado do Rio, da cidade do Rio, é claro, e da região sudeste até do Brasil inteiro. Flamengo de um lado, com essa camisa que eu tô usando, que é antiga já. Eu não uso faz muito tempo, tá? Então, Flamengo, que já conquistou o Mundial, e o Fluminense, que já conquistou 4 brasileiros. Então vamos lá. Primeiro a gente vai comparar o Cariocão, ou seja, o campeonato estadual. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não ficar de fora de tudo que eu posto nesse canal. É belo. Tá bom, não é tão belo assim também não, né? Porque meu canal é novinho até. Então vamos logo. O Flamengo já tem 35 títulos. Carioca, pode estar desatualizado, mas tem 35 títulos. E em 2020 pode conseguir mais um título. Conseguir seu 36º título estadual, né? Então, o Fluminense ainda tem 31 títulos. Ao lado do Flamengo é o único time do Rio de Janeiro que tem mais de 30 títulos estaduais, tá? Então, o Flamengo, né, tem 35 contra 31 do Fluminense. Que o Fluminense vai tentar o seu 32º, mas vai ser difícil, porque precisa ganhar a segunda divisão, o segundo turno, e depois vencer o Flamengo. Eu não lembro se ainda tem esse negócio de semifinal e final no se unir os dois turnos, né? Eu acho que já vai pra final, não lembro. Depois eu vou ver, tá? Então o Flamengo já tá 1-0. Se a gente pensando em população assim, os torcedores, o Flamengo ganha. Por quê? Porque tem mais torcida, ou seja, o Flamengo é o time que tem mais torcida do estado do Rio, no Brasil, no continente americano e no mundo inteiro. Ou seja, o Flamengo é o time que tem mais torcedores. O Fluminense tem muito menos, tá? Então, vamos continuar. Então, 1-0 nesses critérios, por enquanto, né? Então, vamos pro segundo, que é simplesmente o campeonato do brasileiro. Por quê? Eu não posso usar, tipo, deixa eu ver, regional, porque eles não disputam atualmente copas e campeonatos, ou seja, ligas que são regionais, tá? Então vamos pro nacional, que é Série A. Não vou usar a B e a C, porque o Flamengo nunca participou da Série B, nem da Série C e muito menos da D. E o Fluminense já caiu muito no poço e já chegou na terceira divisão. Então, o Fluminense tem 4 títulos do Brasileirão. Antes do século XXI só tinha 2. Em 2010 conquistou mais um, o Tri. E em 2012 já conquistou o Tetra. E o Flamengo, antes do século XXI, tinha 5 títulos nacionais. Ou seja, já tinha muito mais título que o Fluminense se, em hoje, tá? Em tudo de hoje. Então é sim. O Flamengo hoje tem 7 títulos. Você pode falar até que tem 6, mas do mesmo jeito o Flamengo fica com mais títulos. Então, 2-0 pro Flamengo. Já volto. Então, voltamos. O Flamengo tem... Ó, se a gente pensar em Copa Sul-Americana, os dois times não tem nenhum. Então, vamos pra Copa Sul-Americana. Mas não. A Copa Sul-Americana nenhum dos times tem. Então, vamos para a Copa Libertadores, que o Fluminense já chegou na final, só que não conquistou por causa que perdeu para a LDU, um time lá do Equador. E agora vamos pensar nos títulos do Flamengo, que recentemente o Flamengo tem 2 títulos. Já pensou na Copa Sul-Americana também, como já tinha dito antes ou não sei.
A gente pensar, o Flamengo tem um, já que conquistou de 3-0 um jogo de volta lá no Maracanã, em cima do Independiente Del Valle. Já que o Flamengo conquistou a Libertadores de 2019 e o Independiente Del Valle conquistou a Copa Sul-Americana. O Fluminense nunca ganhou os dois torneios para participar, né? Então fazer o quê? Então vamos voltar. Então já tá Carioca, Brasileiro e também o Continental, né? A Libertadores, 3-0. E a gente pensar no Mundial, o Flamengo ganha de qualquer jeito. Então 4-0. Então o Flamengo é muito superior em história pro Fluminense. Mas o Fluminense já fez uma época muito boa nos anos 1900 por bolinha, 1916 até 1920. O Fluminense destruía no cenário estadual, tá? Mas hoje em dia o Flamengo tá muito melhor. Além disso, o elenco do Flamengo é muito melhor, tá? O Flamengo até teve perto de ficar com 2 mundiais, só que acabou tropeçando, né? Então, essa foi a primeira parte do vídeo, tá, gente? Aqui vamos saber quem é o maior time do estado do Rio de Janeiro, tá? Dos 4 grandes, tá? Porque vamos pensar nos grandes, porque os grandes são os que tem mais história. Então, agora vamos para a segunda parte. Então eu já volto, que é Botafogo de um lado e o Vasco do outro. Voltei, gente. Agora muda de cenário um pouquinho, né? Vocês estão vendo a meu quadro, eu já não vou usar. Eu queria até usar para desenhar os times aí, porque vai que o estrangeiro vê, nunca saberemos, né? Vai que tipo um americano vê, aí eu não vai entender nada do que eu tô falando, né? Aí eu desenhar aqui também eu acho que não ia saber o que eu tava desenhando ali, né? Que também eu não desenho tão bem, né? Então, vamos saber quem é melhor, Botafogo ou Vasco, tá? Então, gente pensando, Vasco e Botafogo, quem tem mais título? Primeiramente, como os mesmos critérios que eu usei no Fla-Flu, né? Que o Flamengo ganhou muito bem, ó. Carioca, 1-0. Campeonato Brasileiro, 2-0. Recopa não tá contando, porque Recopa, tipo, o Flamengo conquistou recentemente, né? Então, não vai contar. Então, Continental, que é a Libertadores, 3-0. Mundial, 4-0. Então, o Flamengo ganhou de lavada em história contra o Fluminense. Então, vamos saber quem é melhor. Botafogo de um lado ou Vasco de outro. Então, a gente pensa pelo Campeonato Carioca. Se eu não me engano, nos comentários eu vou confirmar quantos títulos Carioca tem o Vasco e o Botafogo, tá? Mas eles têm 20 e pouco. Eles estão muito próximos de títulos estaduais. Que cada tem 20 bolinhas, tá? Porque eu não lembro bem, tá? Então, o Vasco tem mais, se eu não me engano, tem 26 títulos e o Botafogo com 22, tá? Então 1-0 pro Vasco. Eu lembro que o Vasco tem mais títulos carioca, tá? Então 1-0 pro Vasco, tá? Então vamos pensar no Campeonato Brasileiro. Que tem mais? O que tem mais é o Vasco, porque tem 4 títulos brasileiros, quando o Botafogo só tem 2, se eu não me engano. Então agora vamos pensar da Série B, já que os dois participaram. Então tá 2-0 pro Vasco. Então Série B, os dois times conquistaram. Então não vai, nenhum vai conquistar ponto porque empatou, tá? Pode ser 2-0 ou 3-1, tá? Que não muda nada. Então vai ser 2-0 ainda, tá? Então, vamos pensar agora, deixa eu pensar. Agora, depois da Série B, o que já tá é 3-0 pro Vasco, porque o Vasco tem mais título nacional, né? Tanto na Série B quanto na Série A. Tá bom, na Série B não tem mais, né? Porque os dois só conquistaram uma vez a Série B, então 2-0. Libertadores, o Vasco conquistou uma e o Botafogo nenhuma. Se eu não me engano, já chegou na final, tá? É tudo pra mim, se eu não me engano, tá? Então, 2-0 ainda. Mundial, nenhum dos dois conquistaram. Então, o Vasco é superior em história que o Botafogo. Então, vamos para a etapa final. Quem é melhor, Flamengo ou Vasco da Gama? Então, vamos lá. Voltamos agora de um lado.
o Flamengo e do outro o Vasco da Gama. Então, vamos pensar no campeonato carioca. O Flamengo é o maior, né, campeão, né, com 35 títulos, quando o Vasco tá muito atrás com 20 e poucos títulos, né? Se eu não me engano é 26, como eu já falei, contra o Botafogo que deu 2-0, né? Ou 2-0, 3-0 ou 4-1, tanto faz. Se eu não me engano. Então, o então já tá 1-0 pro Flamengo. Então, vamos pensar agora. Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mais também, porque tem 7 e o VAR tem 4, igual o Fluminense, então 2-0. Então vamos pensar em outra agora. Deixa eu ver. Série B não vai contar, porque o Flamengo nunca foi rebaixado, como eu já disse antes. Então vamos pensar agora. O, no Campeonato Brasileiro já tá 2-0, né? Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Então Libertadores, o Flamengo leva a melhor por causa de um título a mais, já que tem dois recentemente que o Flamengo venceu do River por 2-1, com 2 gols de Gabriel, né? Barbosa. E o Vasco com um título no Centenário em 98, tá? Então, 3-0. Em Mundial, o Flamengo também leva, com 4 títulos. Com, 4 títulos não, um título mundial em cima do Liverpool por 3-0. Então, já sabem qual é o melhor time do estado do Rio de Janeiro. Quem é? Na sua opinião, Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense ou o Flamengo? Escreva aí nos comentários, tá? Se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal que tá aí embaixo do vídeo, tá? Não é no vídeo, é embaixo do vídeo, tá? E também ative o sininho de notificações. Ele só aparece depois que você estiver inscrito, tá? Então é assim, o Flamengo é o maior time em história do Rio e também em elenco é o melhor, tá? Então, na minha opinião, ele é o favoritaço para levantar a taça do Campeonato Carioca, pelo menos, né? Então, se você gostou desse vídeo, como eu já falei, deixe seu like, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, só que em todas, que eu não falei antes, não. Falei. Então é isso, tá, gente? E se você quiser que eu faça mais vídeos como esse, falando qual é o maior time de outro estado, deixe aí nos comentários que estado vocês querem que eu apresente. Então, tchau e